O Saber Direito desta semana é sobre processo civil contemporâneo. As aulas abordam o tratamento adequado dos conflitos, as normas fundamentais do processo e muito mais. As aulas são com o professor Eric Vidigal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito na TV Justiça. Eu sou o professor Eric Vidigal, professor de Direito Processual Civil, doutor e mestre em Direito e subchefe adjunto para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Nesta semana, nós estamos desenvolvendo o curso Processo Civil Contemporâneo. Essa é a quinta aula e, durante esse curso, nós nos propusemos a fazer uma análise do novo processo civil brasileiro. Na primeira aula, nós nos debruçamos sobre a política pública do tratamento adequado dos conflitos, que foi estabelecida pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Na segunda aula, nós falamos sobre as normas fundamentais do processo civil, aquelas regras que estão consignadas nos 10, 12 primeiros artigos do novo Código de Processo Civil e tratamos também de alguns princípios que inspiram a atuação dos operadores do direito no dia a dia processual, na utilização do novo Código. Na terceira aula, nós falamos sobre a atuação do autor no processo e aí dedicamos atenção à análise dos requisitos da petição inicial. Na quarta aula, nós falamos da atuação do réu no processo. Então, foi examinada a forma que o réu tem de responder à agressão processual, seja permanecendo inerte, seja se defendendo contra essa agressão, seja agindo com um contra-ataque em face daquele autor, formulando um pedido próprio. E, nesta última aula, nós vamos tratar, então, da atuação do juiz no processo. Basicamente, dentro do que a gente vem tratando, principalmente nessas três últimas aulas, que é uma abordagem mais pragmática do processo civil, nós estamos focando principalmente sobre o procedimento comum, né? A atuação do autor, do réu e do juiz no primeiro grau de jurisdição. Então, nós falamos ali de petição inicial, falamos de contestação e agora a gente vai falar um pouco sobre a atuação do juiz no processo. E a gente sabe que a atuação do juiz no processo, ela se inicia a partir do momento em que a petição inicial é protocolada, ela é processada, distribuída para um determinado juízo, então os autos são conclusos, não é? São encaminhados àquele juízo. E a partir do momento em que o juiz daquele juízo coloca as mãos nesse processo, ele passa a ter que fazer uma análise da petição inicial. Então ele vai pegar aqueles requisitos da petição inicial, que nós falamos na terceira aula, que nós colocamos até no formato de uma fórmula matemática, né? Que seria π é igual a, entre parênteses, 319 mais 320, que são os requisitos positivos da petição inicial, aquilo que a petição inicial tem que apresentar, fecha o parênteses, menos 330, que são aquelas situações que levam o juiz a indeferir a petição inicial, via de regra. Nós temos aqui dentro dos parênteses os requisitos positivos. Quando falta algum desses requisitos, nós estamos diante de vícios sanáveis, diz a doutrina. Vícios sanáveis são passíveis de correção por meio da emenda da petição inicial, com exceção, claro, daquele requisito do inciso 2 do artigo 319, que a gente está falando de qualificação das partes, e existe uma disposição nova no Código atual que diz que a falta de alguns daqueles requisitos de qualificação do réu e do autor não impede, não leva ao indeferimento da petição inicial se puder ocorrer a citação do réu. Então, desde que haja elementos suficientes para que ocorra a citação do réu, o juiz não vai parar o andamento do processo, até porque o próprio Código estabelece que a parte pode requerer ao juiz a adoção de medidas voltadas à obtenção daquelas informações que, eventualmente, o autor não disponha. E também o próprio réu, quando vai contestar. Porque ele pode querer questionar, né, dizer que o autor vive em situação de união estável, por exemplo, e ele não tem como provar, ele pode requerer, talvez, que o juiz oficie a Receita Federal para indagar se aquela pessoa consta como dependente, declarada como
pessoa companheiro, né, que vive em união estável, enfim. Então, com exceção desse inciso 2º, a falta dos requisitos do 319 leva o juiz a determinar a emenda da inicial. E a incidência, a ocorrência de qualquer das situações do 330, nós estamos falando de requisitos negativos, causa vícios insanáveis, por exemplo, a ausência de condições da ação, a falta de legitimidade, nem todos os autores hoje, principalmente o professor Fred Didier, que considera que não se fala mais em condições da ação, que não existem mais condições da ação, mas, enfim, a falta de legitimidade ou a falta de interesse de agir, isso é um vício insanável. Ninguém pode se tornar legítimo no curso de uma ação, pelo menos via de regra, né? A não ser que haja uma sucessão processual ou algo assim, a falta de interesse de agir. Então, isso aí, se for detectado de plano pelo juiz, ele vai indeferir a petição inicial. Então, a primeira abordagem do juiz é essa: examinar a petição inicial, verificar se os requisitos positivos estão presentes. Na falta desses requisitos positivos, sejam aqueles do 319, sejam aqueles documentos essenciais à propositura da ação, por exemplo, o autor se qualificou como alguém que é casado. O juiz, ao ler a qualificação do autor, verifica que ele é casado. Quando ele examina o pedido, ele verifica que aquela ação versa sobre um direito real imobiliário. Ora, o Código dispõe que para propor ações que versam sobre direitos reais imobiliários, o autor a parte deve apresentar a autorização do seu cônjuge para a propositura daquela ação. Então, esse documento autorização é um documento essencial à propositura daquela ação. Então, a falta desse documento também levará o juiz a determinar a emenda da inicial. Superada essa análise dos requisitos positivos que levam à determinação da emenda, na verdade não é algo que o juiz vai fazendo, deixa eu analisar primeiro os positivos, deixa eu analisar primeiro os negativos. Ele vai ler a petição inicial e, à medida que ele vai lendo, ele já vai identificando, né, a presença dos positivos e as situações que poderiam levar ao indeferimento, mas apenas para efeitos didáticos, né? Então, primeiro a gente analisa esses positivos, se eles estão todos presentes. Isso o juiz pode facilmente, né, quando ele vê ali, bom, aqui em cima está o endereçamento, requisito primeiro, presente. As partes estão qualificadas, ok. O segundo, fatos e direito, fatos e fundamentos jurídicos, pedido com as suas especificações, então, valor da causa, opção pela realização de audiência, requerimento de provas, está tudo ok. Mas aí ele vai começar a fazer uma análise daquelas situações do 330. E aqui a gente teve algumas pequenas modificações. O 330 corresponde ao antigo artigo 295 do CPC de 73. Então, de cara, a gente já pode afirmar o seguinte: a primeira hipótese, a petição será indeferida quando for inepta. Essa hipótese continua válida. A inépcia da inicial sempre levará ao indeferimento da inicial. Inépcia, quando eu digo que uma petição é inepta, eu estou dizendo que ela não está apta a produzir os efeitos que se esperam de uma petição. Uma petição ela é apresentada para expor fatos, mas o seu objeto principal é o pedido que é formulado ao final. Então, eu já posso dizer, até para efeitos de um macetezinho para resolução de prova de concurso, que quando qualquer questão que trate de inépcia da inicial sempre vai ter que estar associada ao pedido formulado pelo autor. Não tem nada a ver com legitimidade, com prescrição, com decadência, com interesse de agir, com determinação de emenda que não foi cumprida. Não, a inépcia vai estar sempre associada ao pedido formulado pelo autor. Pedido, a causa de pedir, que tem a ver com o pedido, sempre as hipóteses vão estar relacionadas com o pedido. E onde estão as hipóteses de inépcia? Nós temos o artigo 330, quando a gente vai ao parágrafo 1º do artigo 330, existem 4 hipóteses de inépcia da inicial. Tá? A primeira delas, quando faltar o pedido ou a causa de pedir. A segunda, quando o pedido for indeterminado fora das exceções legais. Isso aqui é uma inovação. Nós tínhamos no parágrafo único do artigo 295 do Código de 73, a previsão de que a petição inicial seria indeferida. Nós também tínhamos 4 hipóteses, como agora, mas nós tínhamos a situação que dizia será indeferida quando for o juiz verificar desde logo a ocorrência de prescrição e de decadência, e também tinha
Uma outra hipótese, essa de prescrição em decadência foi passada para o artigo 332, como julgamento de improcedência liminar do pedido. E tinha uma outra hipótese que foi substituída por esse dispositivo do pedido indeterminado, né? Que é fora das exceções legais. Nós vimos na aula de petição que o pedido deve ser determinado, ou seja, ele não pode ser genérico. Mas que em algumas, artigo 324, que em algumas situações o Código admite que o pedido seja genérico. Caso eu formule pedido genérico fora dessas exceções, tá? Essa petição será considerada inepta. Agora, uma observação. Não apenas o artigo 324 traz as exceções de pedido determinado, aquelas hipóteses em que o pedido pode ser genérico. Nós podemos ter outras leis específicas que permitem a formulação de pedidos genéricos. Mas o básico, a regra geral do Código, são aquelas 3 exceções do artigo 324. Nós também temos como hipótese de inépcia aquela hipótese que diz que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. E aí, ora, mas você disse ainda há pouco que toda hipótese de inépcia tem a ver com pedido. Sim, mas não tem pedido nessa afirmação. Claro que tem. Quando diz que da narração dos fatos tem que decorrer logicamente a conclusão é o próprio pedido. Quer dizer, se eu disser na petição inicial, senhor juiz, fulano de tal, estava embriagado, em alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, bateu no meu carro, me causou um prejuízo de R$100 mil, estou narrando os fatos. Aí eu digo, ante o exposto, requer que João seja condenado a passar a escritura da casa para Beltrano ou qualquer coisa assim. Ora, esse pedido tem que ser uma conclusão lógica da narrativa dos fatos. Esse pedido que eu falei aqui não tem nada a ver com os fatos que foram narrados. Então, quando eu leio aqui conclusão, eu tenho que ler o pedido. O pedido, ele é uma conclusão lógica da narrativa dos fatos. Tá? No Código de 73, essa hipótese era do inciso 2 do parágrafo único do 295. Como eu falei ainda há pouco, a gente teve 2 modificações. Uma no texto do 295, que a gente já tinha 4 hipóteses, e agora no 330 a gente continua com 4 hipóteses, houve uma alteração. Então, a hipótese de, quando o juiz verificar desde logo a ocorrência de prescrição em decadência, saiu e foi parar no artigo 332, no julgamento de improcedência liminar do pedido, no parágrafo 2º, e nós acrescentamos aqui uma outra situação, na verdade a gente encurtou, e no caso da inépcia, havia a previsão que dizia quando o pedido for juridicamente impossível. E essa é uma questão importante, porque a possibilidade jurídica do pedido era tratada como condição da ação. Então, mas não estava no rol do 295, porque lá você tinha a falta de legitimidade, a falta de interesse, que estavam em incisos diferentes, agora elas estão no mesmo inciso, tá? E por que a possibilidade jurídica do pedido, que era a terceira condição da ação, não estava nos incisos associados ao caput, mas estava nos incisos associados ao parágrafo? Porque, como eu disse para vocês, tudo relacionado à inépcia está relacionado ao pedido. Então, essa hipótese, quando o pedido for juridicamente impossível, foi retirada do Código, porque não se fala mais em possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, e aí foi inserida aquela do pedido indeterminado, né, do pedido genérico, fora das exceções legais. Então, nós temos aqui, como hipóteses de inépcia, a falta do pedido ou da causa de pedir, nós temos quando houver pedido genérico fora das exceções previstas em lei, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, e também quando a petição inicial tiver pedidos que são incompatíveis, quer dizer, alguns pedidos que você até poderia formular de modo subsidiário. Se eu não posso permanecer aposentado recebendo aquela gratificação, então eu quero retornar à atividade, né, para poder receber aquela gratificação. Isso eu posso pedir subsidiariamente. Senhor juiz, eu quero permanecer inativo recebendo a gratificação. Caso Vossa Excelência julgue improcedente o meu pedido, eu quero retornar à atividade para poder receber aquela gratificação. Agora, se eu fizer isso como pedido cumulado, eu quero permanecer inativo recebendo a gratificação e voltar à atividade, isso aqui já cria uma situação de incompatibilidade. Então, nesse caso, a petição é inepta e o juiz vai indeferir essa petição por inépcia. Voltando, então, para o artigo 330, fora do parágrafo 1º,
que traz os 4 incisos, nós vamos ter aí 4 situações que não estão associadas ao pedido, né? Então, a primeira delas fala quando a petição foi inépta, e aí a gente vai buscar as hipóteses de inépcia no parágrafo 1º. A segunda delas fala quando a parte for manifestamente ilegítima, tá? A terceira, quando o autor carecer de interesse processual, então a falta das condições da ação, leva o juiz a indeferir a inicial. E a última hipótese diz que ela vai ser indeferida quando o juiz, quando a parte, o autor, não cumprir as prescrições dos artigos 106 e 321. 321 é aquele artigo que fala da emenda da inicial. Então, o juiz verificou a falta de requisitos positivos, determinou a emenda, a parte não emendou, o juiz já está autorizado a indeferir a inicial com base no inciso 4 do 330. E o 106 é o que fala da figura do advogado postulando em causa própria, que a lei exige que ele apresente algumas informações específicas e que, se ele não apresentar essas informações, o juiz vai dar o prazo para que ele apresente. Se ele não apresentar no prazo, o juiz vai indeferir a petição inicial, ok? Uma última observação importante é que a gente sabe que uma vez que o juiz sentencia, ele encerra o seu ofício judicante. E a partir daí, o juiz só pode modificar aquela decisão para corrigir, né, erros, isso de ofício, para corrigir erros materiais, erros de cálculo, ou mediante a interposição do recurso de embargos de declaração, em caso de alegada omissão, contradição ou obscuridade da sentença, tá? Mas essa hipótese de indeferimento, assim como ocorre com a improcedência liminar do pedido, são as duas únicas hipóteses que, mediante a interposição do recurso de apelação, é dada ao juiz a possibilidade de ele se retratar e modificar o conteúdo da sua sentença. Então, se o juiz indefere a inicial, a parte interpõe a apelação, e aí diz assim, olha, seu juiz, o réu não é ilegítimo não, ele é legítimo por isso, por isso, por isso, e o juiz, é verdade, vou me retratar, recebo a inicial, determina a citação do réu. Então, ele tem o prazo de 5 dias para essa retratação. Vamos dar uma olhada na nossa primeira pergunta. Acerca do indeferimento da inicial, é incorreto afirmar. Opção A, não há mais previsão legal de indeferimento por impossibilidade jurídica do pedido. Opção B, ocorrerá quando o juiz verificar desde logo a prescrição ou a decadência. Opção C, ocorrerá quando o autor formular pedido indeterminado fora das exceções legais. E opção D, quando o juiz poderá se retratar quanto ao indeferimento no prazo de 5 dias, se houver interposição de recurso de apelação. Então, a gente está buscando aqui a opção incorreta, né, que no caso, acerca do indeferimento da inicial, é incorreto afirmar, ocorrerá quando o juiz verificar desde logo a prescrição ou a decadência, opção B. Aqui, se a gente estivesse, se quem estiver assistindo a aula for alguém que se formou há algum tempo sob a égide do Código 73 e ainda não teve tempo de se debruçar no estudo do Código de 2015, provavelmente consideraria saber como uma afirmação correta. Por quê? Porque a petição inicial, ela poderia ser indeferida se o juiz verificasse desde logo a prescrição ou a decadência, tá? Mas o Código, como eu disse, o Código Novo, pegou essa hipótese e jogou para o julgamento de improcedência liminar do pedido, no caso do parágrafo 2º do artigo 332, ok? Então, as outras hipóteses, elas estão corretas, né? Não há mais a impossibilidade jurídica a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, então a impossibilidade jurídica do pedido não é mais hipótese de indeferimento da inicial, e as demais hipóteses, elas constam do artigo 331, que fala que na interposição, no caso de interposição do recurso de apelação, o juiz poderá se retratar no prazo de 5 dias, ok? Vamos passar agora para a análise de uma segunda situação. O juiz recebeu a petição inicial, ou seja, ele analisou e estão presentes os requisitos positivos, não há nenhuma situação que autorize o indeferimento da inicial, então ele começa a ler com mais atenção o conteúdo daquela petição e daí ele percebe o seguinte, ora, o que o autor está pedindo, na verdade, por exemplo, existe enunciados de súmula do Supremo em sentido contrário.
Ou naquela questão dos julgamentos de recursos repetitivos que nós temos no âmbito do Supremo, de recursos extraordinários, né, no rito dos repetitivos, ou no âmbito do STJ, os recursos especiais no rito dos repetitivos, já houve matéria decidida no rito dos repetitivos em RE ou em RESP. E aí o juiz percebe que essa decisão foi em sentido contrário àquilo que o autor está postulando. Ou ainda, naquelas hipóteses em que a gente fala do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ou do incidente de assunção de competência, o IAC, são todas essas, o rito dos repetitivos, do RESP e do RE, o IRDR, o IAC, são situações em que a gente está lidando com matérias de direito, não é exclusivamente de direito, ou seja, matérias que dispensam a produção de provas, e essas matérias, elas já receberam um tratamento coletivo, um tratamento de massa, vamos colocar assim. Então, as cortes, seja no IRDR, seja no IAC, seja no rito do RESP repetitivo, do RE repetitivo, elas param o andamento dos processos que discutem aquela matéria e dedicam atenção à questão jurídica que está posta. E aí dão uma resposta. E essa resposta tem que servir de orientação para todo o Poder Judiciário. Então, se eu sou juiz de primeiro grau, mesmo que eu entenda diferente, eu sei que a minha manifestação, o meu entendimento vai ser modificado no âmbito do TJ, porque já teve uma decisão em sede de IRDR, não adianta nada. Então, eu vou pegar e vou dizer, olha, autor, o que você está pedindo vai contra um posicionamento que foi emanado de um julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou até mesmo o caso do meu Tribunal de Justiça, a que estou vinculado na condição de juiz de direito, ele já tem um enunciado de súmula sobre direito local, sobre direito estadual. Não é? Quer dizer, eu vou contrariar esse enunciado de súmula do próprio tribunal que vai rever minha decisão. Então, existem alguns requisitos, obviamente, não é? E o Código, então, dispõe no artigo 332 que naquelas causas em que são dispensadas a fase instrutória, ou seja, não há necessidade de produção de prova. E quando que não há necessidade de produção de prova? É muito simples. Quando a matéria é só de direito, então dispensa a produção de provas, ou ela sendo de fato e de direito, né, a matéria já está provada de alguma forma. Às vezes a prova é apenas a prova documental que já veio com a petição inicial. Tá? Eu também tenho aquela situação em que ocorre a presunção de veracidade. A presunção legal de veracidade, pode ser porque decorre da revelia, mas aí aqui eu ainda não estou mais falando desse julgamento liminar, né, de improcedência. Aí eu já estaria falando do momento posterior, quando já houve a citação do réu, que possibilitaria a antecipação, quer dizer, o julgamento antecipado do mérito. Mas, então, naquelas questões que são só de direito, ou que são de fato de direito e a matéria fática já está comprovada, de modo geral, aquelas situações que dispensam a produção de provas, o avanço para a fase instrutória, e, claro, desde que uma dessas hipóteses que eu elenquei aqui estejam presentes, o juiz, mesmo sem a citação do réu, vai poder julgar o pedido improcedente liminarmente. Pegou a petição inicial, fez análise formal, não é caso de emenda, não é caso de indeferimento, não é caso de avançar para a fase instrutória. O que a parte está pedindo já vai contra decisões nesse sentido, enunciados de súmula de TJ local, ou até mesmo de enunciado de súmula do Supremo em matéria de direito constitucional e do STJ em matéria de lei federal. O juiz vai poder liminarmente, ou seja, imediatamente, sem a citação do réu, julgar o mérito, julgar o pedido improcedente. Tá? Claro que essa decisão desafia a interposição do recurso de apelação, que da mesma forma que ocorre com o indeferimento da inicial, o juiz vai poder se retratar no prazo de 5 dias. E ele poderia se retratar muito simples, porque o juiz pode ter focado em enunciado de súmula, que no recurso de apelação a parte demonstra que aquela súmula, ela foi emanada, aquele enunciado, de julgamentos que a situação concreta tem peculiaridades que a distinguem, né, distinguem o seu caso daqueles casos que foram julgados e levaram à elaboração do enunciado. Então, aquele enunciado não pode ser aplicado aqui, porque você tem que considerar, não é o texto do enunciado, mas o conteúdo
normativo que foi emanado daqueles julgamentos e também, não o conteúdo legal, o conteúdo normativo, que eu digo é a norma que é criada com a decisão judicial. E também a situação fática, que tem que ser idêntica à situação fática que ora se discute. Tá? Então, essa é uma figura nova do Código e também, como eu havia falado há pouco, aquela antiga hipótese de indeferimento inicial, quando o juiz verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou de decadência, está prevista no parágrafo, no parágrafo 1º do artigo 332, tá? Corrigindo, ainda há pouco eu falei algumas vezes em parágrafo 2º, é o parágrafo 1º do artigo 332. O parágrafo 2º fala do juízo de retratação em caso de interposição de apelo e o parágrafo 1º fala dessa hipótese de verificação desde logo da ocorrência de prescrição e decadência. Então, uma última reflexão que é interessante é que essa nova alocação dessa hipótese de verificação desde logo da ocorrência de prescrição e decadência como uma das hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido, resolve um antigo conflito que existia no Código 73. Porque no Código 73, essa hipótese era a hipótese de indeferimento inicial. Indeferimento inicial provoca a prolação de uma sentença não de mérito, de uma sentença terminativa, né? Aquelas que antes eram previstas no artigo 267 e que agora estão previstas no artigo 485. O 267 dizia: extingue-se o processo sem resolução de mérito, inciso 1º, quando a petição inicial for indeferida. E uma das hipóteses de indeferimento, quando o juiz verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência. O curioso é que quando se analisava o artigo 269 do CPC de 73, no inciso 4º, e o 269 falava de sentenças definitivas, sentenças de mérito, o 269 dizia no inciso 4º, haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar a prescrição ou a decadência. E aí você tinha prescrição ou decadência no 269, tinha prescrição e decadência no 295, que levava ao 267. Então, esse aparente conflito, ele não existe mais no Código Novo, porque agora você tem julgamento de improcedência liminar do pedido quando for verificada a prescrição e decadência, improcedência é mérito. Então, em qualquer caso, prescrição e decadência serão reconhecidos ou liminarmente ou no curso do processo, sempre desafiarão a prolação de uma sentença de mérito, uma sentença definitiva. Ok? Vamos dar uma conferida no nosso segundo questionamento, agora só para fixar o julgamento de improcedência liminar do pedido. Acerca do julgamento de improcedência liminar do pedido, é incorreto afirmar: opção A, somente ocorrerá nas causas que dispensem a fase instrutória. Opção B, será realizado independentemente da citação do réu. Opção C, poderá ser realizado quando o juiz verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Opção D, poderá ser realizado sempre que o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ. Aqui a gente precisa tomar um cuidado, esse é o tipo de pega que tem aparecido em várias questões de concurso. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que esse julgamento de improcedência liminar, ele não é cabível sempre que aparecerem as hipóteses dos incisos do 332. Eu tenho que conjugar os requisitos, as hipóteses do 332, dos incisos, com aquele requisito do caput, que é qual? Nas fases que dispensem a produção de prova, tá? Então, eu tenho aqui como requisitos, ele somente ocorrerá nas causas que dispensem a fase instrutória. Uma situação que a gente vai verificar é que ele vai ser realizado independentemente da citação do réu. O juiz não precisa citar o réu para realizar esse julgamento. Opção terceira, poderá ser realizado quando o juiz verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição, é o parágrafo 1º do 332. E onde é que está o pega aqui? Ah, mas ali a gente viu o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ. Não é qualquer acórdão proferido pelo STF em matéria constitucional ou pelo STJ em matéria de lei federal de direito infraconstitucional. Na verdade, a gente tem que pensar ou em enunciados de súmula desses dois tribunais ou de tribunais locais,
ou ainda naqueles julgamentos em massa, né, em que você discute a questão jurídica. Aqui, para estar correta essa opção D, a gente teria que ter o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ no rito dos recursos repetitivos, do julgamento de recursos repetitivos. Aí sim, né, como eu tenho ali várias situações que trazem a mesma matéria jurídica, o STJ ou o Supremo suspendeu em todo o território nacional a tramitação desses recursos para discutir a tese jurídica. Uma vez que ele decide, aí você tem aquela decisão com uma força muito maior. Então, essa decisão, se for em sentido contrário ao pedido do autor, é que possibilitará esse julgamento de improcedência liminar do pedido. Então, a resposta correta é a opção D, que é aquela que traz a afirmação incorreta. A gente sempre tem que tomar cuidado com essas questões em que se indagam não a resposta correta, mas a resposta incorreta, porque muitas vezes ele pede a resposta incorreta e eu tenho que analisar a afirmação por afirmação, porque muitas vezes a afirmação começa com um não e esse não ele está previsto na própria lei, então aquela afirmação está correta. O macete que eu dou para vocês aqui é que vocês, ao resolver qualquer questão objetiva, a princípio ignorem o contexto de uma questão com várias opções e, item por item, vocês resolvam como se fosse um VOF, tá? Ou um certo ou um errado, aquele tipo de questão do CESP, por exemplo, do certo ou errado. Então, analisa certo, 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 errado. Depois a gente analisa no contexto e a gente vai ver, bom, ele quer a incorreta, a única que está errada é a D, e aí a D é a minha resposta correta, muito embora se busque o incorreto, ok? Vamos mudar aqui de abordagem. Agora a gente vai falar de uma inovação muito importante que diz respeito à fundamentação das decisões. E aqui é interessante porque, apesar de o código ter sido alterado no momento do procedimento que é dedicado, né, o momento do código que é dedicado à análise da sentença, que é o ato do juiz de primeiro grau, no artigo 489, que é o artigo que traz os elementos da sentença, que são o relatório, a fundamentação e o dispositivo, o parágrafo 1º, fazendo referência à fundamentação das decisões, não se limita a tratar da fundamentação apenas da sentença. Então, a gente está partindo até de um princípio, do princípio constitucional de que toda decisão judicial ela deve ser fundamentada de modo correto. Esse parágrafo 1º do artigo 489, ele vai dedicar sua atenção em qualquer fundamentação de qualquer decisão. Então, ele já começa a sua redação deixando muito claro que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. E aí, para não deixar dúvida se, mas é só sentença, ou é decisão interlocutória, ou é qualquer decisão judicial de juiz de primeiro grau, que seria a sentença e as decisões interlocutórias, mas os acórdãos ficariam de fora. O parágrafo 1º do artigo 489 diz, seja ela sentença, decisão interlocutória ou acórdão. Ou seja, esse parágrafo 1º, que traz hipóteses em que a fundamentação da decisão em que a decisão não é considerada fundamentada, essas hipóteses elas têm que ser apreciadas por qualquer magistrado e não apenas pelo juiz estrito sensu, ok? Essas hipóteses, elas são extremamente corriqueiras, são situações, na verdade, eu me lembro no período de tramitação do projeto do código, muitos advogados, porque foi um código elaborado democraticamente, muitas audiências públicas, você podia mandar por e-mail suas sugestões, e muitos advogados que vivenciavam essas situações, que constam aqui, né, conseguiram trazer ao conhecimento do Poder Legislativo essa dificuldade de lidar com processos, com decisões judiciais, que justamente por falta de fundamentação, por uma fundamentação equivocada, insuficiente, de alguma forma mitigavam o próprio direito constitucional da ampla defesa, né? Dificultavam o manejo do sistema recursal. E aí, cada vez mais, ia afunilando as possibilidades, iam reduzindo as possibilidades de você conseguir uma reforma da decisão. Então, nós temos aqui, por exemplo,
né, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Aquela história de, não, o autor não tem razão, conforme se vê do artigo tal da lei tal, anteexposto julgo improcedente. Mas espera aí, eu preciso saber qual foi o raciocínio mantido pelo juiz para confrontar, não é, aquela situação fática com aquela moldura jurídica e chegar à conclusão de que elas duas não se encaixavam. Então, porque quando eu vou recorrer, eu não vou recorrer da forma da decisão, eu vou recorrer do fundamento da decisão. Ora, se o pedido do autor é uma conclusão lógica da narrativa dos fatos e da combinação desses fatos com uma fundamentação jurídica, o dispositivo da sentença, ele tem que ser correspondente, ele tem que ser uma conclusão lógica do encadeamento dessas duas premissas. A premissa maior, que é genérica, que é o fundamento normativo, com a premissa menor, que é a situação específica, a situação fática. Então, todo juiz, ao decidir, tem que estabelecer esse silogismo jurídico e demonstrar que a moldura jurídica, ela se encaixa perfeitamente, né, ela cobre perfeitamente a situação fática. Logo, a única conclusão, só vai ter uma conclusão válida, é aquela conclusão que traz todos os elementos da premissa maior e da premissa menor. Então, essa afirmação de que o trabalho do juiz é decidir primeiro para depois buscar o fundamento, isso não tem menor amparo lógico. Não existe amparo filosófico, não está sustentado por nenhum dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Isso é uma grande falácia, né? O trabalho do juiz é pegar o produto do trabalho do legislador, ou, no caso de uma norma, como um contrato, que é o fundamento jurídico, pegar a situação fática e apenas verificar se essas duas têm uma correlação direta e, pegando os elementos da premissa maior com os elementos da premissa menor, trazer aquela única conclusão que será válida. Uma segunda hipótese, aquela decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, né? Conceitos jurídicos indeterminados. É muito comum a gente pegar decisões que dizem assim, isso aqui afeta a moralidade administrativa, isso aqui é uma hipótese de violação da boa-fé. Mas, vamos lá, o que é boa-fé? O que é moralidade? O que é moral? Não é? De qual moral o juiz está falando? Moralidade administrativa. Mas o que significa moralidade administrativa? Não é? Primeiro eu tenho que definir o que é moral, para depois definir o que é moralidade, para daí perceber que existem várias morais e saber qual foi a moral que foi escolhida, não é, pela sociedade para ser aquela moral que deve inspirar os atos da administração pública. Porque senão eu vou ter a possibilidade de ter 17 mil conceitos diferentes de moralidade administrativa, já que eu tenho aproximadamente 17 mil magistrados no Brasil, né? Então, eu não posso me limitar simplesmente a dizer assim, olha, eu vou condenar essa pessoa por improbidade porque violou a moralidade administrativa. Eu preciso dizer o que eu entendo por moralidade administrativa. A partir do momento que eu digo o que eu entendo por moralidade administrativa, a parte pode recorrer, impugnando essa conceituação, e caso o tribunal entenda diferente o que significa moralidade administrativa, ele vai poder reformar a decisão. Agora, se ele diz, não, viola a moralidade administrativa, o tribunal viola a moralidade administrativa. Mas na cabeça dos desembargadores e na cabeça do juiz, o que está sendo processado é diferente. Então, a decisão só vai ser fundamentada se ele expuser realmente o que ele entende, não é? Toda vez que eu estiver diante de um instituto jurídico que tem um conceito indeterminado, eu preciso, enquanto julgador, apresentar o conteúdo desse conceito, tá? Eu, particularmente, também, dentro das minhas
atribuições funcionais, atualmente eu exerço o mandato de conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, né, que é responsável por julgar ministros de Estado, dirigentes de estatais em matéria de desvio ético. E outro dia eu publiquei um artigo em um periódico nacional justamente falando da dificuldade que a gente tem, né? Porque o conceito de ética pública de cada cidadão brasileiro pode ser diferente. Dentro da comissão, cada conselheiro tem a sua ideia do que é um desvio ético. E um desvio ético, se não estiver, no meu entendimento, previsto, definido em alguma norma, não pode sair da minha cabeça. Mas se vier a sair da minha cabeça, eu tenho que expor o que eu entendo por ética, o que eu entendo por ética pública, para dizer por que eu decidi no sentido de uma condenação. Porque somente assim, aquele ministro de Estado, eventualmente, que sofra uma sanção, poderá provocar o judiciário requerendo a revisão, a anulação dessa decisão. Então, sempre que a gente falar em conceito jurídico determinado, tem que haver o preenchimento desse vazio. Tal qual acontece, fazendo uma analogia com o direito penal, com as normas penais em branco, né? A gente fala de tráfico ilícito de entorpecentes, mas o que é um entorpecente? Bom, tem que ter uma portaria lá do Ministério da Saúde definindo o que são substâncias entorpecentes. Se não estiver naquela portaria, não pode sair da cabeça do juiz, isso aqui é uma substância entorpecente. Por quê? Não, porque eu passei na frente do lugar que estava isso aí, eu fiquei entorpecido. Isso aí não vale, tem que ter uma regra que preencha. Então, na fundamentação da decisão, que o juiz está construindo uma norma, não é? Ele tem que fundamentar bem essa questão. Uma outra hipótese é que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tem uma decisão padrão, copia e cola, que a gente tem, normalmente utilizada, a gente vê, utilizada pelos tribunais em sede de embargos de declaração. Você entra com a ação, você traz alguns fundamentos diferentes, o juiz julga improcedente seu pedido, refuta um daqueles fundamentos e não analisa os demais. Aí você embarga de declaração, entra com os embargos de declaração e fala, olha, há omissão no julgado, porque eu trouxe um fundamento aqui, trouxe outro fundamento, e ele não falou nada daquele fundamento. E aí vem o copia e cola. O judiciário não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pela parte. Não, depende. Uma coisa são 10 argumentos, 10 alegações acerca do mesmo fundamento. Mas a partir do momento em que eu trago fundamentos diferentes, eu rejeitar um fundamento, o fundamento é causa de pedir. Outro fundamento é outra causa de pedir. Então, eu posso dizer que eu tenho no mesmo processo, se eu tenho as partes, duas causas de pedir jurídicas diferentes e um pedido, na verdade, eu estou diante de duas ações, porque uma ação se caracteriza pelas suas partes, pela sua causa de pedir, jurídica e fática, e pelo seu pedido. Se eu tiver uma alteração mínima de qualquer desses 3 elementos aqui, eu já estou diante de uma outra ação e não da reprodução de uma ação. Basta eu pensar o seguinte, com um fundamento eu posso entrar com um processo, com outro fundamento eu entrar com outro processo, formulando o mesmo pedido. Exemplo, eu posso requerer uma condenação por dano moral com base na Constituição, fundamento jurídico, com base no Código Civil, o fundamento jurídico, com base no Código de Defesa do Consumidor, fundamento jurídico. Se eu entrar com 2 ações, uma com base no Código Civil e a outra com base no Código de Defesa do Consumidor, porque eu estou na dúvida, eu sou pessoa jurídica, eu não sei qual é a teoria que o STJ está adotando agora, se é a maximalista ou a finalista de definição do conceito de consumidor, se tem que ser destinatário final fático e econômico do bem ou do serviço, ou se é apenas destinatário final fático. Quer dizer, na dúvida, eu vou entrar com 2 ações, eu vou fazer separado, aí caíram em juízes diferentes. Naquela do Código de Defesa do Consumidor, o juiz entendeu que eu não estou naquela relação, eu sou uma empresa que adquiriu computadores para a minha linha de produção, para as minhas máquinas, para a minha fábrica. Então ele vai dizer assim, não, você não está na condição de destinatário final fático e econômico do bem. Você está usando esse bem como insumo para a sua atividade econômica. Então, eu não vou poder julgar procedente o seu pedido, porque o fundamento jurídico do seu pedido é o Código de Defesa do Consumidor, que só se aplica nas relações de consumo. Julgo improcedente. Aquela outra ação,
está fundado o dano moral no Código Civil ou na Constituição. E aí o juiz vai lá e julga procedente. Pergunto, são duas ações idênticas? Óbvio que não. Eu tenho fundamentos jurídicos diferentes, a causa de pedir é diferente. Mas por uma questão até de economia processual, e principalmente de economia processual, eu concentro o pedido, qualifico as partes e trago as duas causas de pedir. O juiz defere dizendo que não é relação de consumo. Não aprecia-se outro fundamento e diz que o judiciário não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos. Se for causa de pedir, é outra ação. E o judiciário tem, sim, que se manifestar. Então, o Código fala aqui que se não enfrentar todos os argumentos que sejam capazes de, em tese, modificar, né, a conclusão adotada pelo julgador. Nesse exemplo que eu dei, claro que é capaz de modificar, porque se fossem ações diferentes, aquele juiz ali teria julgado procedente, enquanto esse daqui, do CDC, julgou improcedente. Então, nesse caso, a decisão é considerada, assim, não fundamentada. Há uma omissão no fundamento e, nesse caso, os embargos declaratórios têm que ser providos para que seja enfrentada essa fundamentação e sanada essa omissão. Também fala que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Essa hipótese típica do copia e cola, é muito da era atual de informática, né? Eu já entrei com um recurso especial perante o tribunal que a decisão que foi proferida tinha três tópicos e o único tópico que tinha alguma coisa a ver com o meu recurso era o primeiro. Os outros dois tratavam de pedidos que eu não tinha formulado, de matérias que não eram sequer objeto daquela ação. Então, alguém apressado, a culpa sempre é do estagiário, sempre colocam no estagiário, coitado. E aí, o estagiário deve ter chegado aqui, pegou, esse recurso trata disso aqui. Olhou lá no sumáriozinho do gabinete, pegou essa decisão e aplicou para o meu caso. Mas o que tinha, os motivos que estavam lançados nessa decisão, serviam para outra situação, menos para o meu caso. Tá? Então, essa decisão também não é considerada fundamentada. E agora, nós temos as duas últimas hipóteses, inciso 5 e inciso 6, que aqui a gente trata principalmente da utilização de precedentes. Tá? O nosso tempo é curto para tratar disso, então eu vou fazer uma passada muito superficial. Quando a gente fala em precedente, a gente precisa tratar de duas outras figuras. Então, o precedente, aquilo que a gente chama, nos países que utilizam o precedente como fonte primeira do direito, os países principalmente que se valem da common law, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são até sistemas diferentes de common law, ele se trata do stare decisis, né? Então, vai ter ali aquele precedente e a gente tem que pensar também o seguinte, o precedente tem uma força nesses países que é uma força vinculante. Diferente do que acontece no Brasil, se desde 1895 o judiciário entendeu, por exemplo, principalmente na definição desses conceitos jurídicos indeterminados, né? Que moralidade administrativa é isso, é X. De 1895 até agora, estão punindo gestores por causa da moralidade administrativa. De repente, um advogado descobre um precedente de 1890, de 1842, e esse precedente dá uma outra definição, tá? Então, quando ele acha essa outra definição, e ele traz agora para 2019 e invoca a aplicação desse precedente pelo judiciário, o que vai valer é a decisão mais antiga e vai vincular esse juiz aqui, porque a tradição é buscar a água quanto mais perto da fonte, mais limpa ela é. Essa é que é a ideia, tá? No Brasil é o contrário. Você pode ter 100 anos de tradição de manutenção de um entendimento. Na semana passada, o Supremo fez uma mudança brusca no seu entendimento. A partir de agora, no Brasil, querem que esse novo entendimento se aplique imediatamente em todos os casos semelhantes. É o caso, por exemplo, do recolhimento à prisão após a confirmação da condenação no processo penal pelo juízo de segundo grau, pelo juízo colegiado. Que você tinha aí anos de entendimento no sentido de que o trânsito em julgado só ocorria quando não coubesse mais nenhum recurso, inclusive os de natureza extraordinária, e que agora
não é? Se discute, isso ainda está pendente de uma decisão final, se discute se o trânsito em julgado é após o esgotamento, o trânsito em julgado material ou o trânsito em julgado formal, ou seja, o manejo de recurso de natureza extraordinária já não seriam impeditivos, não seriam óbices para o recolhimento daquele condenado com condenação confirmada a partir dessa confirmação, o recolhimento à prisão, ok? Então, nós temos ali o precedente e, como eu falei ainda há pouco, sempre que vai ser aplicado um precedente de qualquer natureza, eu preciso buscar os motivos determinantes daquele precedente. Principalmente, por exemplo, eu tenho ali a utilização de um enunciado de súmula. Tá? Aquela frase que consta ali, ela é um resumo de vários julgados sobre a mesma matéria jurídica. Aplicada essa matéria jurídica em uma situação concreta ou em várias situações concretas semelhantes. Tá? Infelizmente, nós temos no Brasil a ideia de que jurisprudência não é uma repetição, uma manutenção, a aplicação reiterada de um mesmo entendimento, de modo prudente. Né? É muito comum a gente pegar os garotos quando estão fazendo, os alunos quando estão fazendo monografia, trabalho de conclusão de curso, e eles até usam a expressão de modo incorreto, justamente porque é o que eles acabam vendo como exemplo nas nossas cortes. Né? Ele diz assim, não, inclusive, eu estou citando umas 2 ou 3 jurisprudências que eu achei sobre o assunto. Né? Na verdade, ele está citando 2, 3 acórdãos, né, que foram proferidos em julgamento sobre aquele assunto. Então, até essa dificuldade no manejo das expressões faz com que a gente tenha essas confusões. Quer dizer, súmula é resumo de jurisprudência. Enunciado de súmula é uma afirmação acerca de um assunto que, de forma resumida, reproduz o entendimento jurídico aplicado em determinadas situações concretas. Então, se aquelas situações concretas não forem idênticas à minha situação concreta, aquele enunciado de súmula não pode ser aplicado no meu caso. Então, essas 2 últimas hipóteses, elas falam o seguinte, se eu invoco um precedente, se a decisão invoca um precedente ou enunciado de súmula, tá? E não identifica esses fundamentos determinantes, e não demonstra que a causa em julgamento se ajusta a isso aqui e aplica isso, essa decisão não está fundamentada. Eu não posso só dizer assim, olha, isso daqui eu vou negar porque tem óbice na súmula tal do STJ. Isso aqui não é uma decisão fundamentada. Da mesma forma, se eu, parte, invoco um enunciado de súmula, por exemplo, né, e o juiz diz que não acolhe, se ele não demonstrar que ele não está acolhendo porque a situação é distinta, então, se ele não fizer um juízo de distinção, aquilo que a gente chama de distinguishing, ou que ocorreu a superação daquele entendimento, o juízo de superação, que a gente chama de overruling, nesse caso a decisão também não é fundamentada. Ok? Bom, a nossa proposta aqui, principalmente em razão do espaço que nós temos de tempo, que é muito curto para tratar de toda a atuação do juiz no processo, nos obrigou a separar algumas inovações do Código a respeito da atuação do juiz. Algumas outras a gente vai encontrar ali no saneamento do processo, né, que se permite ali um saneamento em cooperação. Eu toquei nesse assunto em outro momento. Tem algumas inovações ali no artigo 927, que traz ali uma tentativa do legislador de estimular a observância aos precedentes. Então, o membro do colegiado seguir os entendimentos do seu colegiado, aquele colegiado de um tribunal seguir os entendimentos do órgão maior daquele tribunal. Então, tem algumas inovações nisso daí. A gente não precisa, eu optei por não pegar ali na fase procedimental, as providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, porque isso daí é muito básico. A gente teve apenas uma modificação no que fala do julgamento antecipado da lide, que se tornou ali julgamento antecipado do mérito. Teve a possibilidade também de um julgamento antecipado parcial do mérito, mas isso aí vai ter que ser assunto para uma próxima oportunidade. Então, chegando ao fim desse nosso 5º encontro,
eu queria convidar vocês para continuar nos acompanhando também no Saber Direito Responde, no Saber Direito Profissão, porque aqueles assuntos que eu não tive tempo de trabalhar nessas 5 aulas, eles estão sendo trabalhados também nesses 2 outros programas, tá? O Saber Direito Responde é um programa que nós contamos com a participação de acadêmicos, não só do curso de Direito, mas de outros cursos também, que tem correlação, pode ser curso de Sociologia, de Ciência Política, Administração Pública, Relações Internacionais, e também é um programa em que nós respondemos perguntas que são enviadas pelos espectadores por meio do WhatsApp. Então, ali é um momento em que, numa espécie de bate-papo com os alunos, a gente consegue desenvolver aquele conteúdo que não pôde ter sido desenvolvido nessas 5 aulas. E no Saber Direito Profissão é uma oportunidade também de, num bate-papo bastante informal, com a apresentadora Mariana Xavier, falar sobre as carreiras jurídicas, sobre a história, aquelas perguntas que todo aluno tem quando chega perto de um professor que ele, de alguma forma, se identifica. Então, fica aqui esse convite, fica o meu agradecimento à TV Justiça, fica aqui o meu agradecimento a todo o corpo técnico da TV Justiça, porque sem o auxílio deles, isso aqui, essa informação toda, esse conhecimento não poderia chegar aí até vocês. E me despeço aqui, aguardando uma próxima oportunidade. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.